Então, amores, sejam bem-vindos mais uma vez a esta live. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essência feminina, feminilidade, e eu vou trazer para vocês a minha história, a minha jornada e como foi o meu resgate. Então, para começo de conversa, eu quero dizer que feminilidade não é sobre a nossa imagem somente. Eu creio muito que a nossa imagem, ela sempre vai refletir aquilo que está dentro de nós. Então, quando a gente fala em feminilidade, eu entendo que nós estamos falando, na verdade, sobre identidade. Primeiro eu preciso ter a consciência da minha identidade, quem eu sou, quais são as virtudes que eu carrego, e aí sim eu vou conseguir transbordar daquilo que eu sou na minha imagem. Eu vou ter prazer, por exemplo, em cuidar da minha imagem. Porque se você não está, olhem só, gente, um exemplo para vocês. Se você não estiver, mulherada que está aqui me acompanhando, vejam se isso não é assim. Quando a gente não está bem com a gente pode ter feito compras, a gente pode ter ido no salão, tá com o cabelo impecável, você se olha no espelho e você não se gosta. Você não fica satisfeita. Parece que algo não tá ornando. É ou não é? Quem já passou por isso? Me escrevam aqui. Aqui é um lugar, tá? Eu sei que a gente tá, né, num lugar de exposição, né, que é aqui o Instagram, mas aqui é um lugar seguro, tá? Eu quero que vocês se sintam à vontade para que a gente tenha essa troca também durante a live. Alguém aqui já se sentiu assim? A Karen falou que já, a Vanessa também, a Camila também. Pois é, gente, é muito comum que quando a gente não está bem, e às vezes até mesmo por questões hormonais, por exemplo, quando nós mulheres estamos de TPM, a gente fica o quê? Mais sensível. E aí, por conta dessa sensibilidade, se a gente não tomar cuidado, nós somos muito regidas e governadas pelas nossas emoções. E aí, se a gente não cuidar da nossa mente, o que acontece? A gente começa a se comparar com outras pessoas, e isso pode ser que seja um gatilho pra gente ficar com uma baixa autoestima. Daí o que acontece? A gente se olha no espelho e só vê defeito. E aí você coloca uma roupa e parece que nada tá encaixando. Então não é sobre o externo. Você pode ter acabado de sair do salão, como eu disse. Se você não estiver bem com você, você vai se olhar no espelho e você não vai se sentir bem, você não vai se sentir satisfeita, você não vai ter carinho por você. Então, tem muita gente que quer ser mais feminina na forma, na maneira de falar, então começa a treinar, às vezes até falar de uma maneira mais pausada, de uma maneira mais baixa. Porém, essa pessoa não está exalando feminilidade, ela não está conectada à essência feminina dela. E aí sabe o que acontece? Fica fake. Fica uma coisa que não se sustenta a longo prazo. Então, por que eu disse que é tão importante a gente descobrir a nossa identidade? Porque uma vez que a gente tem a consciência de quem nós somos, quais são os sonhos de Deus para a nossa vida? Uma vez que a gente começa a se voltar para isso, uma vez que a gente passa a ter este interesse, aí tudo começa a ser mudado aqui dentro de nós. E hoje até, gente, eu quis, assim, eu vou querer, durante essas lives, eu vou querer estar de uma maneira... Eu já fiz lives, né, super maquiada, com maquiagens, assim, diferentes, com sombra, com roupas mais chamativas. Porém, eu quero que nessas lives, nessa jornada de lives, eu quero estar o mais natural possível, porque eu sinto que quando a gente está conectado à nossa essência feminina, a gente fica tão confortável na nossa pele, sabe? E isso é até um ponto que depois eu vou querer trazer em outras lives, principalmente quando eu for falar sobre relacionamento, que o Léo, minha sogrinha, tá aqui me ouvindo, gente, olha que honra, que privilégio e que bênção do Senhor. Mas o Léo, que é o meu namorado, é algo que quando nós estávamos num processo de oração para entender se era isso mesmo, se era da vontade de Deus essa nossa união, essa nossa caminhada juntos,
eu prestei muita atenção em como eu me sentia ao lado dele. Se ele potencializava em mim as minhas virtudes, aquilo, se eu me sentia confortável ao lado dele ou se eu me sentia reprimida, se eu me sentia com medo, se eu me sentia insegura. Eu prestei muita atenção nisso, eu já tive outros relacionamentos, né, antes, e aí eu fui aprendendo, inclusive na minha caminhada com Cristo, eu fui entendendo que a maneira como a gente se sente dentro das nossas relações, seja num namoro, seja numa amizade, seja até mesmo no meu ambiente de trabalho, conta muito sobre como está a minha alma, como está o meu coração, como é que estão os meus pensamentos, quais são as coisas que eu tenho tolerado porque talvez de alguma maneira eu esteja acreditando que eu mereço aquilo. Então, quando a gente começa a firmar a nossa identidade em Jesus, quando a gente começa a ter essa vontade de se conhecer aos olhos dele e não aos nossos próprios olhos, nós começamos a ressignificar aquilo que a gente valoriza e a gente começa a prestar atenção em como a gente tem se sentido. Será que eu estou em um relacionamento saudável? Será que eu estou tendo amizades com pessoas que estão me elevando? Ou eu estou mantendo relações que me aprisionam no meu ego ou num autoconceito meu que é mentira? Vale essa reflexão para vocês. Estão anotando por aí? Então, a nossa identidade, ela reflete inclusive nos nossos relacionamentos. E olha, na verdade, influencia muito os nossos relacionamentos. Porque se eu tô com uma autoimagem distorcida, e o que é uma autoimagem distorcida? Se eu tô muito apegada ao que eu idealizei de mim, se porventura, né, vamos supor que eu tenha crescido num lar tóxico, porque os nossos pais, eles podem ser, nós nunca podemos esquecer que independente, gente, né, eu sempre falo isso para as minhas mentoradas, para elas olharem para a família, porque a família é um núcleo onde nós temos as nossas maiores alegrias, mas é onde também podem vir as maiores dores, né? Então é sempre importante a gente olhar para o nosso núcleo familiar e ressignificar as nossas relações. E isso vai refletir também, né, nessa nossa essência feminina, né? Nós mulheres, nós temos sensibilidade, nós devemos ter uma amabilidade, nós devemos ter uma mansidão, que é algo que talvez os homens tenham um pouco mais de dificuldade de desenvolver e já é algo tão intrínseco a nós mulheres, né? Essa questão do coração cuidador, nós temos isso por natureza. Então nós podemos estender isso e devemos estender isso ao nosso núcleo familiar. Então, todo ser humano tem suas sombras, né? Tem as suas falhas. Então é super importante, por exemplo, eu me sinto muito abençoada pela família que eu tenho. Eu me dou muito bem com os meus pais, mas claro, já tiveram momentos na minha adolescência, né? Enfim, já tiveram momentos onde eu tive alguns ruídos e até hoje a gente tem que estar sempre, né? Se avaliando, se observando, vendo o que a gente pode melhorar, né? Como que eu posso ser uma filha como que eu posso ser uma filha melhor, né? O que eu ainda preciso transformar em mim, no meu caráter, para que eu possa lembrar a minha mãe de quem ela é em Deus, de qual é a identidade dela como mulher, mas também como filha de Deus, né? Como aquela que o Senhor aguarda ansiosamente para abraçar, para se comunicar. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa análise, sabe? De como é olhar para o outro e para nós mesmos com este olhar crístico, que não é o nosso olhar automático, mas é buscar em Deus uma resposta de como eu posso servir melhor a esta pessoa. E aí eu quero dar este exemplo. Vamos supor, né, que você tenha nascido num lar. Vou pegar um nome aleatório aqui, tá bom? Eu nem vou falar, então não vou me usar como exemplo, porque vai que fazem algum corte, né? Então eu vou pegar de exemplo uma pessoa aleatória aqui, vou pegar a Letícia. Vamos supor que a Letícia
tenha nascido, crescido num lar tóxico, num lar onde os pais falavam coisas muito negativas sobre ela. Com certeza, se ela cresceu ouvindo aquelas palavras, é muito provável que ela comece a acreditar que aquelas palavras definem ela. Vocês estão entendendo? Então, se eu sou a mãe da Letícia e eu falo pra Letícia que ela é desorganizada, que ela é preguiçosa, que ela é atrapalhada, que ela é desastrada, que ela não serve pra nada, que ela é feia, que ela é incompetente. Vamos supor que eu sou mãe da Letícia e eu falo essas coisas pra ela. Vocês entendem? Vocês percebem que é muito fácil ela crescer acreditando que ela realmente é daquele jeito. Quantas vezes a gente não fala, eu sou de tal maneira, eu sou ansiosa. E aí as minhas mentoradas sabem que todas as vezes que eu falava assim, tipo, eu sou ansiosa, eu me corrigia, né, na frente delas e falava, não, eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Isso não faz parte de quem eu sou. Isso não faz parte da minha verdadeira identidade. Eu posso estar, mas eu não sou isso. A maneira como Deus me fez não é assim. Só que a gente ouve tantas coisas ao longo da nossa história, seja numa entrevista de trabalho, seja num relacionamento, seja em amizades. Quando a gente é criança, a gente tem amizades, a coleguinha fala que a gente é isso, que a gente é aquilo, e pode ser que a gente tenha gravado aquilo no nosso coração e a gente cresça com a certeza de que nós realmente somos aquilo. E isso vai deturpando a nossa identidade. E isso vai nos desconectando da nossa essência feminina, mulheres. Por quê? Porque quanto mais a gente começa a acreditar naquilo que falam, nas vozes externas sobre nós, mais a gente vai se distanciando daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, do projeto original de Deus para nós. E aí a gente começa a fazer, sabe o quê? Colocar armaduras em nós. Tem um vídeo meu que esses dias eu repostei que fala um pouquinho sobre isso, né? Quanto mais segura a mulher se sente numa relação ou no ambiente, ou, né, na verdade é a segurança interna que ela tem, mais ela consegue ser feminina, porque mais leve ela vai ser. E quanto mais ela acredita que ela precisa se proteger, que ela precisa de validação externa, quanto mais ela acredita que ela precisa se provar para as pessoas, para a família, para o marido, no trabalho, quanto mais ela fica acreditando que ela precisa provar algo para alguém, mais ela vai colocando armaduras internas. E isso vai fazendo com que ela fique uma mulher rígida, uma mulher endurecida, com o coração endurecido. E isso vai fazendo com que a gente pense que, assim, quanto maior a rigidez interna, menos leveza, mais controle, mais necessidade de controle, porque eu quero controlar, eu quero que as pessoas pensem. Quando a gente precisa muito de validações externas, a gente tá com uma insegurança muito grande no nosso coração. Porque a gente, né, tá querendo convencer o outro de que aquilo que ele tá pensando não é verdade. Então eu fico nessa autoproteção de que não, eu preciso provar que eu não sou isso. Eu preciso mostrar que eu sou excelente, que eu sou boa, que eu consigo fazer sozinha, que eu sou suficiente, eu não preciso de ninguém. Quantas vezes a gente ouve, mulherada, que a gente tem que ser empoderada, que a gente tem que não precisar de ninguém, que a gente tem que não precisar de homem, que homem tá difícil, que homens de valor é difícil hoje em dia de encontrar. Quantas coisas a gente ouve que se a gente fizer uma análise, se a gente for orar e refletir, a gente fala, calma aí, será que isso é verdade? Será que isso é o que Jesus diria pra mim? Eu acho que não. Então, quanto maiores as armaduras, quanto mais a gente tenta se proteger, quanto mais a gente fica, né, querendo
mudar a opinião das pessoas a nosso respeito. Ah, Camila, não só preciso como desejo, isso mesmo. A gente tem que falar. Por quanto tempo, gente, eu tive vergonha de falar? Eu quero, eu preciso, eu desejo um homem ao meu lado. Sim, não tem nada de ruim nisso, muito pelo contrário. Na Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Ou seja, é importante a gente ter sim um companheiro, um parceiro, a gente poder descansar na certeza de que nós merecemos ser cuidadas, porque afinal de contas Deus cuida tanto de nós e nós devemos desejar e pedir a Deus que Ele coloque um parceiro ao nosso lado que nos lembre do amor de Deus. E olhem como isso é tão diferente daquilo que o mundo fala, daquilo que a sociedade hoje tem incentivado. Vocês estão conseguindo entender, gente, como essa questão da identidade, daquilo que a gente ouve, das coisas que vão se firmando em nós, quanto essas coisas externas, elas interferem no nosso interior e no nosso autoconceito. Eu vou falar muito dessa palavrinha por aqui. O que é o autoconceito? São os conceitos, as definições que você passou a acreditar, que você passou a internalizar. E isso vai te distanciando muitas vezes da sua essência feminina, mulher. Porque a sua identidade passa a ser aquilo que falaram ou aquilo que você mesma falou para você. Qual será que é a autoimagem que você tem de você? E não é assim aquela imagem ou aquele conceito que você fala para as pessoas. Não é aquilo que, não é a forma como você se apresenta. Não, gente, aquilo sabe, o autoconceito a gente começa a entender sobre isso quando a gente faz uma reflexão muito profunda. Quando a gente tá só. Quando a gente tá num momento de muita alegria, onde alguém demonstra um amor genuíno por nós, quando alguém faz uma gentileza para nós, e a gente fala assim, nossa, será que eu mereço isso? Ou aquela sensação de que assim, nossa, as coisas... Quem já passou por isso também? Ó, um outro exemplo. Quando as coisas parecem que estão tão boas que a gente pensa assim, nossa, será que vai acabar? Tá tudo tão bom, parece que eu tenho que ficar no estado de alerta, porque parece que a qualquer momento as coisas vão mudar. Alguém já passou por isso, por essa sensação? A Vanessa trouxe uma coisa muito específica aqui, sobre ficar incomodada com likes do homem que diz estar interessado em você. É uma insegurança ou deve ser ignorado? Ai, eu tirei o comentário assim. Ah, agora voltou. Vou fazer então só um parênteses em relação a esse assunto, né, que tá fugindo um pouquinho do que eu tô falando sobre identidade. Mas assim, Vanessa, eu posso explorar mais isso quando eu for fazer a live falando sobre relacionamento, tá? Sobre o posicionamento da mulher que sabe a sua identidade, da mulher que está conectada à sua essência feminina, como que ela deve se portar dentro das relações, né? Como que ela deve... Quais são os comandos que ela pode treinar com ela mesma, no interior dela, na mentalidade dela. Vou falar mais sobre isso. Só que assim, o que eu acredito? Um homem que tem caráter, né? Um homem que tá... Porque para você se relacionar com alguém, eu vou falar, agora vou sempre usar, né, a minha vida, né, o que eu acredito. E aí ver se isso se encaixa para você ou não. Eu, por exemplo, acredito que para mim só faz sentido estar num relacionamento, num namoro, se os dois estiverem, se meu namorado, se meu parceiro, ele também tiver o intuito de construir uma família. Eu não quero passar tempo. Eu não quero ter um namoro só pra estar junto no final de semana, pra ir em restaurantes. Não, isso pra mim é carência. Eu não quero isso. Eu quero um relacionamento onde eu possa estar firmada nos valores cristãos, onde eu possa me lembrar daquilo que Deus, aquilo que agrada o coração do Senhor. Então eu quero estar num relacionamento onde eu possa ter uma visão de futuro, né? Construir uma família. Então, eu vou avaliar muito. O Léo sabe que eu fui bem assim criteriosa. Eu falei, vamos orar, vamos ter um tempo juntos, vamos começar na amizade.
pra eu ver se faz sentido, né? Porque eu falei assim, deixa eu ver, né? Ele é um príncipe, né, Fernanda? Minha sogrinha pode dizer, ele aparenta ser um príncipe, mas eu falei assim, deixa eu ver, né? Porque hoje em dia a gente tem que ver se é isso mesmo, né? Não, a carinha não importa só, né? Assim como eu tô falando pra vocês de nós mulheres, não é só sobre as nossas vestes, não é sobre a nossa aparência, não, a gente tem que ver o coração do outro. Então, eu tive a minha roommate conhece, o Léo falou que, ó, ele é um príncipe. Ele é mesmo, gente. Tem se revelado cada vez mais. Cada vez eu falo pra ele que cada vez que eu o conheço mais, eu me apaixono mais, porque eu vejo o quanto ele tem um coração ensinável e o quanto ele tem caráter, sabe? E, por exemplo, o Léo, eu acredito que ele nunca faria isso de estar conversando comigo, né? De estar nessa postura de eu quero namorar com você. Eu quero construir algo com você, eu quero construir uma família com você. Primeiro que assim, os dois têm que estar firmados nos mesmos valores e princípios, né? E aí eu penso que isso é uma questão de respeito, né? Eu não imagino, por exemplo, meu namorado curtindo fotos de várias meninas, deixando like lá, né, em vários perfis. Então, eu acho que isso já diz um pouco, será que essa pessoa, ela realmente tá querendo algo sério comigo? Eu acho que não dá pra você só levar isso como critério, né, em consideração, assim, só isso, algo isolado. Mas eu acho que isso pode ser um ponto de atenção, tá bom? E aí, né, caso seja o seu namorado, caso vocês estejam orando juntos, enfim, eu acho que vale você falar alguma coisa relacionada a isso, né, de você observar se ele segue muitas mulheres, né? Enfim, eu acho que é um ponto de alerta, sim, tá bom? Eu acho que talvez não algo determinante, né? Se for algo isolado, mas é um ponto de atenção, tá bom? Eu acho que é muito importante quando a gente for escolher um parceiro de vida, a gente ver se a gente tá muito bem alinhado naquilo que os dois valorizam e principalmente nessa questão do respeito, né? Dos valores, dos princípios. Então, se eu tô orando com alguém, eu entenderia sim como uma falta de respeito ele ficar curtindo fotos de outras mulheres. Eu entenderia como uma falta de respeito, mas essa é a minha visão, a minha opinião. E eu, por exemplo, escolhi um homem para estar, né, ao meu lado que eu tenho certeza que não faria isso. Eu não imagino meu namorado fazendo esse tipo de coisa, tendo essa postura, né? Então é um ponto sim a ser observado e ter atenção. Exatamente, ó. A análise precisa ser feita em conjunto com outras questões, mas eu concordo que é um ponto de atenção. Então, reflita sobre isso, tá bom, amor? E quem fez essa pergunta, eu já esqueci o seu nome, mas fica aí a reflexão. Então, amores, voltando a falar sobre essa questão de identidade, eu falo que o meu resgate, ele veio neste momento em que eu comecei a me questionar. Eu acho que toda transformação, toda mudança começa no questionamento. E nessa primeira live, gente, o que eu quero deixar para vocês assim de mais importante de tudo que eu já tô compartilhando aqui, né? Algo que eu creio que vai fazer a diferença nos dias de vocês. E tudo que eu for compartilhar aqui, eu não quero que fique resumido somente a este momento. Eu espero, né, e eu tenho orado ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus me capacite, coloque as palavras certas na minha boca, para que eu não fale só a este momento, mas que eu possa falar coisas que vocês possam refletir, que possa fazer a diferença na vida de vocês após essa live. Que vocês possam estar lá na faculdade, que vocês possam estar no trabalho, que vocês possam estar na casa de vocês lavando uma louça, preparando uma comida, e vocês possam falar, nossa, a Esther falou sobre isso, e eu tô pensando agora sobre isso, e aí você começa a ter insights. É isso que eu desejo, é isso que eu tenho pedido a Jesus, que Ele me capacite, que Ele coloque as palavras certas na minha boca para que eu fale não somente ao seu coração, mas que eu possa falar à sua alma, para que eu possa tocar e avivar o seu espírito. Então, mulheres que me acompanham aqui, eu quero que vocês se abram para vocês questionem o que vocês têm acreditado sobre vocês, questionem sobre aquilo que o mundo diz que é o ideal, questionem sobre o que vocês pensam sobre beleza, o que vocês pensam sobre ser mulher. Façam perguntas
E se dê a oportunidade de conversar com Deus. Independente se você hoje tem alguma crença em Deus ou não, se você segue uma religião ou não, mas se dê a oportunidade de falar com Deus e de pedir a ajuda de Jesus. Porque Jesus diz, né, na Bíblia, que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, façam perguntas a Deus e falem assim: Jesus, me ajuda com isso. Fala ao meu coração, se apresenta a mim, Jesus. Vocês não vão perder nada com isso, tá bom? Então, se permitam, porque eu vejo, gente, que quando eu comecei a fazer perguntas a Deus, quando eu comecei a me questionar, quando eu comecei a falar assim, nossa, eu sempre quis fazer tudo sozinha, eu sempre falei, né, eu sempre fui muito focada, por exemplo, no meu trabalho, né, desde criança a minha história é muito doida pensar, né, que eu fazia comerciais para televisão quando eu era adolescente, mas foi tudo assim, foram portas que Deus foi abrindo na minha vida. E aí eu sempre tive isso de querer servir, sabe? Eu quero servir, eu via que eu fui uma criança muito elogiada, né? As pessoas sempre falaram, e eu até não entendia, porque eu falava assim, nossa, mas eu me acho tão normal, eu tenho cabelo castanho, olhos castanhos, minha mãe tem olhos verdes, né? Tem olhos claros, e eu falava, nossa, eu não tenho nada de diferente, mas eu via que as pessoas prestavam atenção em mim, né? E eu falava assim, puxa Deus, eu quero que a minha imagem, ela possa servir a algo maior, possa servir a você, sabe? Que as pessoas possam sentir uma coisa boa através de mim. Eu sempre tive essa vontade no meu coração. E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu amo, gente, ver que eu pude, de alguma maneira, fazer alguém mais feliz, sabe? Que eu pude tirar um sorriso de alguém, que eu pude lembrar alguém de que ela não é esquecida por Deus. Deus não abre mão de ninguém, de ninguém. Na Bíblia diz que 99 ovelhas podem estar na direção certa. Se uma se perder, a gente tem que ir atrás dessa uma. E olha que coisa especial, gente. Se uma ovelha se perder, a gente deve ir atrás dessa uma que se perdeu. Então, isso revela o caráter de Deus. Isso revela que Jesus não abre mão de ninguém. Não há ninguém esquecido aos olhos de Deus. Não há ninguém que não seja digno do amor de Jesus. E Jesus está sempre, eu sinto que Jesus está sempre, está constantemente tentando nos lembrar dessa verdade. Só que muitas vezes o nosso coração está fechado, tá um coração de pedra. Por quê? Porque a gente não quer refletir, a gente não quer dar voz à nossa sensibilidade nata, não é, mulheres? A gente quer o quê? Não, eu preciso fazer, eu preciso ter o nome tal, eu preciso ter o reconhecimento X, eu preciso ter o título Y, eu preciso atingir o status Z, eu preciso estar no cargo W. Por quê? Porque eu preciso mostrar que eu sou isso, eu preciso mostrar que eu sou aquilo, eu preciso provar que eu não sou aquilo que falaram. E aí a gente não dá voz a Deus, a gente não se permite escutar essas sutilezas que eu sinto que Jesus sempre sopra assim, sabe? Só que a gente precisa o quê? Se elevar, nós precisamos estar sensíveis para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Outro dia eu estava conversando isso com a minha roommate sobre Deus, ele é onipotente, ele é onipresente. Deus, ele está sempre, sempre disponível. Só que muitas vezes a gente não consegue ouvi-lo. Não é que ele não está aqui, não é que ele nos abandonou, não é que ele não ouve nossas orações. Não, somos nós que estamos muitas vezes tão fechados, estamos tão ensurdecidos que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente está tão presa naquilo que a gente programou, naquilo que a gente planejou, a gente está tão convencida das ideias que a gente tem a nosso próprio respeito, que a gente não dá uma brecha para que
Jesus toque nosso coração. Porque uma vez eu tive essa revelação de que eu fui alcançada pelo amor de Jesus. Ele me alcançou. Eu estava perdida, confusa. Eu estava esquecida de quem eu realmente sou, de qual é o meu papel como mulher nessa sociedade, nesse mundo. Eu estava tão cega pelas minhas próprias opiniões. Eu estava tão vivendo tão no automático, tão naquela correria do dia a dia, que eu estava vivendo pelo meu ego, eu estava vivendo no automático. Tão profundo, a Adé disse. E aí, gente, eu falo que, como eu disse, Deus não abre mão de ninguém. E aí, muitas vezes, Deus usa pessoas para que o nosso coração seja tocado, para que o nosso coração seja amolecido. E isso é muito lindo ver, sabe? Essa fidelidade do amor de Deus é um amor imerecido. Imerecido, gente. E é um amor incondicional. Eu falo que nós humanos, nós não sabemos amar. Nós precisamos fazer este caminho de volta, de retorno ao verdadeiro amor, que é o amor que só pode ser encontrado em Jesus. E a gente precisa todos os dias aquietar os nossos próprios pensamentos e falar: Jesus, fala comigo, fala ao meu coração. Quem eu sou em ti? Como seria, gente? Como seria se você tivesse um encontro com Jesus? Se ele olhasse nos seus olhos, será que as coisas que você fala quando você está no espelho, as coisas que você pensa sobre você, será que se você falasse para Jesus como você se vê muitas vezes, que você pensa que você não é capaz, que você pensa que já passou o tempo, que você pensa que outras pessoas têm e você não tem, nunca nada dá certo para você, que você é feia, que você é incapaz, que você não tem valor? Será que se você falasse todas as coisas que você pensa, se você tivesse um encontro com Jesus, estivesse olhando nos olhos dele e você falasse o que muitas vezes você pensa sobre você, será que ele ia concordar com você? Será que ele ia falar, realmente, você é assim mesmo? Vocês conseguem imaginar Jesus falando isso, gente? Eu tenho certeza que não. Se você fizer uma reflexão sincera, eu duvido que você vai sentir que Jesus falaria, você é isso mesmo. Não. Jesus, os olhos dele brilhariam ao olhar nos seus olhos. E ele certamente te falaria, você não é nada disso. Isso é um equívoco da sua mente, dos seus pensamentos. Sabe o que você é? Você é amada. E eu não me esqueci de você. Eu tenho visto você. Eu tenho visto o teu caminhar. Eu tenho visto as tuas dificuldades. Eu tenho visto as tuas lágrimas. Eu tenho visto as tuas dificuldades. Eu tenho visto as tuas confusões. Mas eu quero que você saiba que o meu amor por você não é menor por conta das suas dúvidas, por conta dos seus erros, por conta dos seus fracassos, por conta das suas opiniões. O meu amor por você se renova a cada novo dia. O meu amor por você é muito maior do que você pode sequer imaginar. O meu amor por você é infinito. E eu nunca me esqueci. E eu nunca deixarei de estar ao seu lado, tentando te lembrar que a sua vida foi planejada, foi escolhida, mesmo antes de você ser gerada no ventre da sua mãe. Eu já tinha te escolhido. Eu já tinha planos para você. Você só não sabia disso. Mas eu sempre estive ao seu lado. Você só não conseguia perceber. Mas agora você está tendo a oportunidade de saber dessa verdade. Você é amada.
E a sua vida não é um erro. Você é lembrada, você é amada, você é preciosa, você é valorizada, você é perdoada. Você aceita a minha presença ao seu lado? Você aceita que eu entre aí no seu coração e faça uma completa transformação no seu jeito de pensar, no seu jeito de sentir, no seu jeito de se comportar? Você permite que eu faça essa transformação em você? Pensem nisso, gente. Levem essas palavras. Pensem quando vocês forem dormir. Façam essa reflexão. Visualizem, sabe? Ainda que você não tenha muito conhecimento sobre Jesus, ainda que você talvez nunca tenha parado para pensar nisso, se permita só hoje. Só hoje, eu nunca te pedi nada. Só hoje, faça essa reflexão. E eu tenho certeza que só de você se permitir fazer isso, você já vai começar a despertar para a sua verdadeira identidade. Você vai começar a dar espaço para que você se reconecte à sua essência feminina. Porque não existe você aprender a ser feminina, mulher. Não existe isso. Você é mulher, você é feminina. Você carrega as virtudes femininas dentro de você que se assemelham muito aos frutos do Espírito, inclusive. Porém, você se esqueceu, você abafou. Você achou que você precisava se proteger deste mundo hostil que nós estamos vivendo. As pessoas, elas entregam aquilo que está latente dentro delas. Então, se as pessoas estão feridas, porque o mundo tem nos incentivado cada vez mais a coisas perversas, o certo virou errado e o errado virou certo. As pessoas estão confusas. Então, o que elas vão despejar? Confusão, dúvida, acusação, julgamento. Coisas ruins. E aí a gente faz o quê? Se a gente está recebendo um monte de estímulo ruim, pesado, o que acontece? A gente fala assim, meu Deus, eu preciso me proteger disso. Eu preciso me blindar dessas coisas. Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Será que isso que essa pessoa falou? Será que... Nossa, será que eu sou assim mesmo? Será que Deus pensa isso sobre mim? Como não viver uma confusão nesse mundo que nós estamos hoje? Onde as coisas estão totalmente invertidas. Onde tudo é muito relativo. Então, amores, se perdoem e abram espaço para que esses pensamentos sejam renovados. Deem espaço para que o amor, o verdadeiro amor, comece a tocar o teu coração e você se lembre que você já é amada, você é protegida por um Deus que está hoje, agora, sustentando a sua vida. Você está agora aqui me ouvindo, você está segura? Você está me ouvindo e você provavelmente está na sua casa, com saúde, respirando, com o coração batendo, de repente ao lado de pessoas que você ama. Você está numa casa. Isso não é Deus mostrando o cuidado dele sobre você? Isso não é Deus te guardando? Isso não é Deus provendo na sua vida? Isso não é Deus te guardando, te amando de uma forma que talvez você ache normal? Essa é a minha vida. É só mais uma noite. Mas não. Só de você estar aqui me ouvindo no seu lar, talvez perto de pessoas que você ama, ou mesmo sozinha, revela que você é amada e cuidada por Deus. E quanto mais a gente se lembra que nós já somos amadas e cuidadas por este Deus, mais a gente começa a abrir
o nosso coração para aquilo que Ele nos chamou para ser. E a gente começa a fazer esse caminho de reconexão. A gente começa a cultivar esta sementinha que já existe dentro de nós, que é a sementinha da feminilidade. A gente começa a dar espaço para que essa sementinha vá se nutrindo, se fortalecendo, crescendo. Isso, a Camila falou algo maravilhoso. Ó. Nós normalizamos as maravilhas de Deus. A vida é um presente, a gente está respirando, a gente está com o nosso coração batendo, a gente está podendo andar. Gente, a gente não pode normalizar essas coisas. Só que lembra? A gente faz o quê? Coloca os nossos olhos naquilo que... Meu namorado tava me ligando, gente. Ele esqueceu da live, eu acho. Se bem que eu não falei que é 1 hora de live, né? E aí eu quero finalizar, então, com uma passagem que eu gosto muito e que tem tudo a ver com essa primeira live sobre o resgate. Porque quando eu penso em resgate, eu penso nesse amor de Deus que um dia me constrangeu, que um dia de fato me resgatou, para que eu começasse a me sentir, não sei se é merecedora a palavra, mas o amor de Jesus foi revelado a mim e eu senti que eu poderia abrir a possibilidade de eu não ser tudo aquilo que eu acreditava que eu era. Ficou claro isso ou não? O principal ponto, gente, sobre... Ah, olha aí, gente, ele entrou aqui na live. Amor, estou aqui ainda na live. E ó, sua mãe está aqui também, viu? Não é, Fê? Minha sogrinha tá aqui desde o começo me acompanhando. Isso, quando eu comecei a questionar as minhas certezas, eu dei espaço para que cada vez mais esse amor de Jesus fosse se revelando a mim. E isso foi transformando a minha mente, os meus pensamentos. E isso começou a mudar a minha visão, a minha ótica sobre feminilidade, sobre o que é ser mulher, sobre como eu tinha que me vestir, sobre como eu tinha que me portar, sobre como eu tinha que alinhar as minhas emoções. Entende? Então, o primeiro passo, mulheres, é vocês se questionarem. Porque quando a gente faz perguntas a Deus, a gente vai abrindo espaços e a gente vai começando a colocar as nossas certezas em xeque. As nossas certezas normalmente são coisas que nós aprendemos ao longo do tempo, ouvindo coisas de outras pessoas, ou né, são certezas que vêm do externo, estímulos externos, que na maioria das vezes está equivocado. A gente precisa cada vez mais buscar certezas que estão em Deus, em Jesus. E a gente faz isso, né, buscando um conhecimento de quem é Jesus, quem é Deus. É muito válido a gente fazer essas perguntas, ainda que isso possa parecer até, né, uma heresia, uma blasfêmia, pecado. Não, gente, questionamentos são muito necessários. E são esses questionamentos que fazem com que a gente cresça, com que a gente se transforme e com que a gente resgate aquilo que realmente Deus idealizou para nós. Tá bom? Então eu quero finalizar com um versículo que está em Filipenses 4:8, se não me engano. Sobre... aqui mesmo. Vou ler para vocês, tá? Então, deixa eu colocar na versão NVI, que eu acho que é uma versão mais... Eu vou terminar, gente. Uma versão mais fácil de entender. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem em tudo aquilo, gente, que eleva. Em tudo aquilo que te eleva.
Se permita pensar em coisas novas, em coisas boas. Busquem pensar com Deus, busquem a Deus para que vocês possam descobrir quem vocês realmente são, para que vocês possam abrir espaço para novas percepções, para novas ideias, para novos entendimentos. Se questionem e abram espaço para que esse resgate à feminilidade possa começar a acontecer com você também. Se um dia eu fui resgatada e eu tive a minha identidade totalmente transformada, eu tenho a mais absoluta certeza de que você também pode. De que você também pode ter a sua identidade totalmente renovada por Cristo Jesus. Porque aquilo que Ele faz a um coração, Ele pode fazer a todo e qualquer coração. Basta que a gente dê a permissão. Até rimou. Ok, amores? Espero que essas palavras tenham de alguma maneira edificado ao coração de cada uma que me ouve aqui, que vocês se sintam abraçadas, acolhidas, e amanhã temos mais um encontro, tá? E aí eu confirmo certinho para vocês o horário. Muito obrigada pela companhia de cada uma aqui. Obrigada pela permissão de falar ao coração de vocês. E eu espero que essas palavras sejam sementinhas que estão sendo colocadas aí no coração e na mente de vocês, e num tempo ideal de Deus gerará grandes e belos e proveitosos frutos. Fiquem em paz, sintam-se abraçadas mais uma vez e até já já, amores. Beijo! Tchau!